Alô, senhores, tudo bem com vocês? Bom, tô fazendo o teste aqui, gravando na webcam do meu notebook, porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho uma webcam que eu faço as lives, que é a Logitech C200 e alguma coisa. 220 alguma coisa, não sei. Mas não tô conseguindo usar ela. Não tô conseguindo abrir o software da Logitech pra eu conseguir gravar um vídeo, né, por lá. E não tava querendo gravar pelo celular, porque no celular, pra falar a verdade, eu nem sei onde tá meu celular. Eu tinha feito, tem que achar, porque eu fiz o script desse vídeo de hoje pelo celular. E eu acho que vocês devem estar ouvindo o Benicinho chorar, bichinho. Tá nervoso hoje o Benicinho. Bom, achei meu celular aqui. E me lembrei que eu poderia transferir o bloco de notas do celular para o notebook, mas enfim. Vamos lá para as nossas considerações, né? Eu falei que eu faria um vídeo referente à viagem, né? De como foi, mais ou menos uma conclusão de tudo, porque o último vídeo que saiu, não sei se vocês viram, eu gravei pouca coisa. E por quê? Quando eu cheguei no aeroporto, assim que eu cheguei depois que eu almocei, eu fui lá fiz o embarque, né? Passei meu celularzinho, né, com a minha passagem lá pra área de embarque, né? E já tive a notícia de que meu voo iria sair num portão, foi mudado para outro portão. Então eu fui para um lugar e tive que ir para um outro lugar. E além disso, gerou um atraso, porque parece que a aeronave que ia para Guarulhos, né, que é para onde eu viria, né, de volta, foi utilizada para ir para Congonhas. E aí, uma que veio de Congonhas iria ser utilizada para ir para Guarulhos. Então, meio que eles trocaram as aeronaves, né? Porque pelo que eu percebi, os voos para Recife, né, pela companhia Latam, é assim, a aeronave chega, por exemplo, de Guarulhos, né, sai de Guarulhos, chega em Recife, descarrega o pessoal, e aí embarca mais pessoas para Guarulhos de volta, né, então meio que é um bate e volta com o mesmo capitão. E aí gerou um certo atraso, né, por conta dessa troca de aeronaves. Eu não lembro que hora que era para eu embarcar, mas eu acho que eu embarquei com quase 1 hora de diferença, tá, de atraso, né, no voo, e aí além de o tempo de espera pela próxima aeronave, até todo mundo embarcar e a aeronave sair, né, do chão, foi aí um atrasinho considerável. Mas, enfim, né, embarquei, subimos, né, a aeronave decolou. Só que o voo de volta, ele teve muita turbulência. Né, eu não vim sentada na janela como na ida, mas também não tinha ninguém do meu lado na janela, só tinha do meu lado pro corredor, porque do meu lado da janela era o assento do aeromoço. Então aí não teve muita coisa para gravar no voo de volta, né? E eu fiquei bastante apreensiva, porque no meio do caminho da volta a gente pegou chuva, então teve muita turbulência. Então foi mais ou menos, foram 2 horas e 40, né, de voo de volta. Basicamente 1 hora ininterrupta do comandante, né, do piloto falando para o pessoal ficar sentado, de cinto, porque estava passando por uma área de turbulência. E as aeromoças e aeromoços dando bronca, né, nas pessoas, e as pessoas falando, nossa, eu quero ir no banheiro, não vai parar a turbulência. E eu só rezando, né, pro avião não cair. Que medo. Deu bastante medo o voo de volta, então eu não tive, acho que maturidade ou coragem suficiente para gravar esse meu voo de volta, né? Enfim, então foi por isso que eu gravei um vídeo mais ou menos, né? Falei que ia gravar para vocês os presentinhos que eu trouxe lá de Recife, mas não consegui gravar porque eu abri a mala e já distribuí os presentes todos, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Era para ser presente de Natal para minha família, mas acabou que eu cheguei em casa e eles estavam em casa e eu já dei presente de todo mundo e foi isso. Mas assim, eu trouxe uma camisetinha pro meu sobrinho, um vestidinho pra minha mãe, umas pingas pro meu pai e pra minha irmã e umas castanhas, né, o bolo de rolo pra presentear também e experimentar. Inclusive o bolo de rolo é muito gostoso. É muito gostoso, assim, não é um doce comum, assim, pro paladar. Eu nunca encontrei aqui em São Paulo para comprar esse bolo de rolo. Deve ter em algum lugar específico, mas eu nunca encontrei. E é bem gostoso, é diferente. É um bolo, né, parece um rocambole, só que ele é muito
muito fininho, assim, né? Faz um caracolzinho assim no meio, é recheado com goiabada. Então é um bolo bem doce. Um pedacinho já é o suficiente pra matar aquela vontade de comer doce. Por quê? Eu também não sou muito de comer doce, mas às vezes bate aquela vontadinha de comer doce desesperadamente. O bolo de rolo está aprovado. Minha família também gostou bastante do bolo de rolo. Bom, então vamos para o primeiro tópico. Vamos falar um pouco sobre a experiência de viajar sozinha, né? Essa foi a minha primeira viagem sozinha da vida. Eu nunca cheguei a viajar com, assim, tão sozinha, né? Ser tão independente, assim, abrindo aspas. Mas eu acho que não precisa de aspas não, porque eu nunca fui tão independente assim. Gente, meu cabelo tá sinistro, né? Eu pintei meu cabelo, ficou de uma cor que eu não queria que ficasse, mas tá sinistro. Ele tá sujo, só que eu só vou lavar ele daqui a pouco. Mas então, a experiência de viajar sozinha pra mim foi muito esclarecedora, foi muito, eu acredito até que necessária para que eu consiga afirmar algumas coisas dentro de mim. E apesar de ainda não ter meio que, por exemplo, como é que eu vou falar isso? É que assim, a experiência de viajar sozinha nada mais foi do que uma afirmação de que eu realmente consigo, sabe? Eu acho que o ápice maior de toda essa experiência foi de me dizer que sim, eu sou capaz de fazer as coisas sozinhas. Eu não preciso de outras pessoas comigo para conseguir viver minha vida, para conseguir fazer as coisas, né? Eu tenho a capacidade, eu não sou incapaz. Porque assim, quando uma pessoa, né, que é o meu caso, ela é muito dependente emocional de outras pessoas, você acaba meio que sujeitando as suas ações a outra pessoa. Então, eu só vou se a outra pessoa for, né? E isso eu falo no geral, tá? Não só em relacionamento amoroso, mas assim, com família também, com pais, com irmãos ou até mesmo com amigos. Isso é bem possível de acontecer, né? Tipo, vamos numa festa, mas meus amigos não vão. Eu quero muito ir. Meus amigos não vão, então eu também não vou. Não, você é super capaz de ir sozinho. Então eu acho que esse foi sabe? Da minha cabeça, né, nesse momento. Então, por isso que eu acho que foi tão importante eu ter tido essa experiência mesmo, porque foi uma afirmação de você está sozinha, mas você é plenamente capaz de fazer as coisas. Você não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né? E realmente, né, tá tudo aqui na mente da gente. Mas é um aprendizado e um processo também, né? Porque, como eu disse, por mais que eu tenha chegado a essa conclusão de que eu sou capaz de fazer as coisas sozinha, eu ainda estou insegura. Por quê? Foi a primeira experiência disso, né? Então, acredito que conforme os desafios na vida forem chegando, consiga lidar melhor com eles por conta do que eu já vivi dessa experiência, né? De pensar, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa sozinha agora, mas será que eu vou conseguir? Não, eu sei que eu vou conseguir porque eu já consegui. Mas assim, ainda falta confiança, ainda falta um tanto de confiança aí. E assim, como vocês viram, né, eu acredito que o ápice da minha dificuldade de estar sozinha lá em Recife foi a frustração que eu vivi, né? Eu não tive dificuldade para pegar o avião, sair de Guarulhos e ir até lá, para chegar no hotel não houve nenhuma dificuldade, para fazer passeios sozinha também não houve nenhuma dificuldade. A única dificuldade em si foi a minha visita ao consulado, né, que teve o propósito e não se concretizou da forma como eu imaginava. Eu tenho certeza, né, que durante essa viagem a maior dificuldade que eu tive foi a negativa, né? A frustração. E viver uma frustração sozinha é totalmente diferente, né? É um negócio muito... Não é maluco, mas assim, eu entendo que muitas pessoas, né, passem por dificuldades sozinhas, né? Que não dividam com outras pessoas, mas eu não. Eu sempre tive, né, a presença da minha família, né? Na época que eu estava junto com meu companheiro também tive a presença dele. Então, eu acho que esse foi o maior desafio mesmo, sabe? Estar sozinha num lugar completamente diferente, onde eu não conhecia ninguém, não existia nenhum rosto familiar, sabe? E passar por aquela tristeza, né? Por aquela frustração sozinha, né? Precisando de um abraço, precisando de alguém para conversar, para falar, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? A companhia física em um momento de frustração, para mim, né, é muito importante. E eu não tive isso lá. E eu acredito que por mais que tenha sido uma dificuldade,
também foi uma oportunidade de aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente vai passar por situações em que realmente ninguém vai estar do seu lado. Não vai existir uma pessoa do seu lado para falar, tô aqui. Ah, vai passar. Como eu disse lá no vídeo, né, da visita ao consulado que deu errado, eu me considero uma pessoa muito mimada, né? Então, acredito que foi mais uma oportunidade de trabalhar isso dentro de mim, né? Não vai ser do jeito que você quer, não vai ser do jeito que você gostaria que fosse. Então, ser do jeito que é a vida, né? Você vai ter que lidar com essas frustrações e é isso. É você com você mesmo. Por mais que sua família te ame, por mais que seus amigos te amem ou seu companheiro te ame, é, isso é você com você. A vida é você com você. Não tem muita escapatória. Apesar de ter sido muito dolorido, não deixa de ser uma experiência. E as experiências da vida não são feitas só de coisas positivas, né? Porque assim, foi muito legal passear, foi muito legal conhecer um novo estado, foi muito legal fazer essas coisas, né? Então, acredito que foi o lado positivo da experiência. Mas o lado negativo da experiência também me fez crescer, também me fez ter a maturidade de refletir do que talvez a vida esteja querendo me mostrar, né? Do que ela esteja me preparando para. Bom, então, mudando um pouquinho de assunto, né? Vou falar um pouquinho da cidade de Recife. Eu achei uma cidade muito bonita, mas um tanto quanto, bom, na minha cabeça, estranha, né? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, né? Quando você vai assim para alguma cidade de litoral ou para alguma cidade que tem a praia, né? Aqui em São Paulo, quando a gente vai pro litoral, né? Eu acho que o único litoral aqui de São Paulo que é mais urbanizado, digamos assim, é Santos, né? E no caso de Recife, o que me impressionou assim foi a grandeza, né, da cidade, porque parece uma cidade de São Paulo assim, com prédios imensos, estruturas assim imensas, e aí você olha pro outro lado da rua tem o litoral. Então isso pra mim foi meio diferente, né? De olhar assim a paisagem. Eu sempre frequentei muito o litoral norte, então eu ia pra Juqueí. Meu avô ele tinha uma casa em Ubatuba, então frequentei muito Ubatuba. Fui para Ilhabela, né? Tudo isso litoral norte. Então você se afasta, desloca do centro da cidade e chega no litoral. Meio que dá aquela sensação, sabe? De por mais que tenha uma praia lá linda para te relaxar, o caos da cidade ainda está presente, assim, do outro lado da rua. Então meio que não dá um descanso, né? Que você pensa que quando. Bom, pelo menos você não, eu. Talvez a presença do litoral me traga, né? Por mais que aquele dia que eu fiquei na praia foi assim, uma sensação maravilhosa, foi muito gostoso. Foi uma experiência litorânea diferente. Apesar da presença da natureza, né? De ter muita presença da natureza, é uma cidade grande, é uma cidade nível São Paulo, assim. Tanto no trânsito quanto na estrutura, né? De prédios, de comércio e shopping. Então, uma cidade de São Paulo mesmo lá. E assim, né, como cidade grande barra cidade turística, tem muito morador de rua, né? Tem muitas pessoas em situação de rua. Eu acho que foi também uma outra coisa assim que me deixou meio não com medo, mas assim, me deixou esperta, né? Porque aqui em São Paulo, a gente anda em São Paulo, a gente já fica ligado em tudo e em todos, né? Porque a gente sabe que existe muita criminalidade e tal. Apesar de lá, né, com todas as pessoas que eu conversei, com lojistas, né, o pessoal da pousada me falarem que era super tranquilo, né? Que não tinha muita criminalidade lá na cidade. O costume da gente é sempre andar, né, de olho em tudo, sempre com apostos para qualquer coisa que pode acontecer, né? E assim, fui abordada por muitos moradores de rua me pedindo dinheiro, né?
gravando, só queria me interromper e falar, eu gravo pra você, eu tiro foto pra você. Aí você só me dá uma ajuda com Pix. Tudo lá pra eles é Pix, gente. Fiquei, caramba, todo mundo tem Pix lá naquela cidade. Mas enfim, não me deixou com medo, né? Me deixou em alerta. Creio que mesmo se eu fizesse alguma outra viagem pra algum outro lugar, ou até mesmo quando eu ando aqui em São Paulo sozinha, né? Quando eu vou em algum shopping ou em algum parque, eu fico nesse mesmo estado de alerta, né? Eu acho que é uma coisa que não muda. Não é algo que é uma insegurança por conta da cidade, não é. É mais. Acho que é um estado comum do ser humano que está sozinho em uma cidade que você não conhece. E por mais que você conheça, você também fica em estado de alerta. Eu, sabe, descendo do ônibus, vindo para casa, no caminho do ponto de ônibus até em casa, eu fico em estado de alerta, por mais que seja o meu bairro há quase 30 anos, né? Que eu nasci e cresci aqui. E assim, por mais que eu tenha me chocado com a grandiosidade da cidade, né? Ter achado uma cidade mega estruturada, mega grande, tipo nível São Paulo, eu achei uma cidade muito bonita. Assim, o litoral é muito bonito, né? O pouco que eu conheci é muito bonito. Mas eu acredito que eu fiquei tão ansiosa, né, com o negócio lá de dar certo o visto, tão frustrada quando não deu certo, que meio que a magia acabou, sabe? Eu só queria vir embora, só queria ver minha mãe, ver meu pai, ver minha irmã e ganhar um abraço. E foi meio que, abre aspas, broxante o restante da viagem. Por mais que eu tenha passado outro dia na praia, né, aproveitado bastante, meio que, sabe, o brilhinho que estava dentro de mim referente à viagem em si, né, em experienciar a viagem, foi apagado. Não sei, talvez eu não tenha aproveitado melhor essa viagem, né, por conta da frustração que eu tive. Talvez um dia, quem sabe, né, quando tiver alguma condição financeira melhor, eu queira voltar lá para 100% turistar, sabe? Conhecer a cidade, fazer os passeios, né, ter um tempo a mais para conhecer. Porque ter uma experiência frustrante em um lugar desconhecido meio que faz com que você perca a vontade de fazer qualquer coisa, né? E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu perdi a vontade e só queria minha casa, sabe? Só queria minha cama. Sim, eu voltaria para Recife, mas numa situação completamente diferente, assim, de turista mesmo, para passear, para descansar, para conhecer e com uma visão completamente diferente, né? Não com o compromisso que eu tinha e a frustração que eu tive. Então, sim, Recife voltaria, mas como turista somente. Bom, e as conclusões que eu cheguei, né, depois de todas essas experiências, foram muito válidas, assim, para mim, que eu tenho até trabalhado em terapia, né? Então, o que a vida tem tentado, né, tem tentado me mostrar nesses últimos meses, né? Agora a gente tá no mês de dezembro, aí já tá acabando o ano de 2023. Sim, eu sou capaz de fazer as coisas sozinha. Por mais que eu tenha uma dependência emocional muito grande, como eu falei no começo desse vídeo pra vocês, do tipo, se você não for, eu não vou, eu preciso da companhia de alguém, vamos comigo, faz comigo, sabe? Tipo, precisar dessa companhia das pessoas, eu sou muito capaz de fazer as coisas sozinha. Eu consigo me divertir sozinha, eu consigo passear sozinha. Sentir essa capacidade dentro de você dá uma fortalecida legal. Sim, dá não vou falar autoestima, tá? Mas fortalece o seu ser, né? Eu me sinto uma pessoa muito mais forte, porque a frustração que eu passei lá foi tão grande e eu consegui lidar com ela de uma forma assim o mais calma possível, o mais calma que eu consegui estar, fez com que eu ficasse feliz comigo. Já em algumas outras oportunidades, né, eu acredito que a vida já estava me preparando para isso, né? Esse ano eu tive que fazer muita coisa sozinha. Eu fiquei um mês sozinha, quando meu ex-companheiro ele foi viajar a trabalho, né? Então eu fiquei um mês sozinha em casa com os cachorros, aquela, né? Tomar decisões,
fazer, dormir, acordar sozinha. Foi um mês, assim, solitário, né? E eu pensei que eu ia ficar numa situação assim de, não vou fazer nada, vou ter dificuldade com um monte de coisa. E não, foi mais tranquilo do que eu imaginava, né? Conforme foi passando o ano, né? Tirei minha habilitação, também foi uma coisa que eu tive que fazer sozinha, enfrentar uma professora de autoescola meio complexa. Qualquer outro dia eu converso com vocês sobre isso, né? Sobre a experiência de ter tirado minha habilitação. Tive que tomar algumas decisões, né? Tive que enfrentá-la sozinha. A prova do CFC, né? A prova prática, ela também não é fácil. Eu repeti 3 vezes, eu acredito. Foram 2 vezes e na terceira eu passei. Eu fiz 3 vezes a prova e na terceira vez eu consegui passar. Uma outra experiência que também não tinha ninguém lá comigo, eu estava sozinha e não tinha pra onde correr. Tive que passar pela frustração e pela felicidade sozinha também. Aí o Benicinho tá nervoso de novo. E aí passou o tempo, acho que outra experiência assim que eu tive que lidar com a frustração sozinha também, grande assim nesse ano, né? Foi o término do meu relacionamento, né? Mas assim, por mais que eu tive o apoio da minha família, né? Voltar para casa e ter a minha família comigo, o processo, a aceitação é mais dentro de mim, depende mais de mim do que deles, né? Então é muito bom ter o apoio deles, mas infelizmente é uma coisa que eu também passo, né? No caso, sozinho, que ainda está em processo. Tá, gente? Não é algo superado, estou em processo de superação. Depois de tudo isso, eu acho que a última experiência assim de solidão foi essa viagem, né? De ter que tomar atitudes sozinhas, de ter que tomar iniciativas sozinhas, de ter que enfrentar situações sozinha, foi essa viagem para Recife. As duas conclusões de que eu cheguei depois de todas essas experiências de ter que, né, ser forte sozinha. A primeira foi, né, como eu falei para vocês, eu sou capaz, né? É bom se sentir um pouco grande, assim, né? Fortalecida por dentro. Mas a segunda coisa que eu cheguei à conclusão é de que por mais que eu consiga fazer sozinha, por mais que, né, eu seja capaz completamente de ser sozinha, eu gosto de ter a companhia das pessoas. É mais um aprendizado aí também. Você é capaz. Você não precisa de ninguém para fazer as coisas com você. Você é plenamente capaz, forte o suficiente para conseguir enfrentar as situações da vida sozinho. Mas eu gosto de ter pessoas ao meu lado, sabe? De ter esse apoio. Faria outras viagens sozinha? Sim, faria, com certeza. Até pretendo, né, fazer outras viagens sozinhas, mas passar um tempo sozinha faz com que você se lembre o quanto é bom estar acompanhado de pessoas que você gosta, né? Então, eu acredito que essas duas conclusões a gente pode resumir em uma coisa só, que é, por mais que eu seja capaz de ser sozinha, eu gosto de companhia. Talvez a minha vida mude, né? O meu pensamento eu consiga amadurecer a partir de agora, questão de relação, né? Tanto afetiva quanto de amizade, justamente por isso. Eu sei ser feliz comigo, mas é uma escolha minha ser feliz com as pessoas ao meu redor, não uma condição. A felicidade não uma pessoa estar ao meu lado não é uma condição para eu ser feliz, mas sim eu consigo ser feliz, eu consigo me divertir comigo mesma. Eu acho que deu pra entender, não sei. Agora eu acho que ficou tudo confuso. Apesar de eu ter feito script, eu não sei se eu tô falando coisa com coisa, mas enfim. Deixa eu tentar de novo. Não, eu acho que é isso mesmo. Estar com pessoas ao meu redor me faz feliz, mas não é uma condição para eu ser feliz. Eu consigo ser feliz sozinho. Acho que é isso. E isso é muito bonito. Nossa, bateu bem forte essa frase dentro de mim agora, porque é muito bom reconhecer isso, né? E é até interessante enxergar esse tipo de mudança em si, porque, como eu falei pra vocês, né? Estar acompanhada, estar com alguém era uma condição para eu fazer as coisas. E hoje em dia, não. Hoje em dia, faz 2 semanas, né? Enfim. Mas eu me sinto completamente capaz e fortalecida para curtir
a vida, eu comigo mesma, independente de estar com pessoas ou não. Para uma pessoa que sempre foi dependente emocional a vida inteira, de paz, de relacionamento, de amizade, eu acredito que isso seja uma mudança, assim, significativa. E muito gostoso falar sobre isso, né? Às vezes eu me sinto tão mal de que eu não consigo mudar, de que minha vida não tá andando, de que eu não tô conseguindo enxergar a luz no fim do túnel, sabe? De toda essa situação, de toda essa sequência de acontecimentos não tão bons assim na minha vida, né? É muito importante conseguir enxergar isso em mim, sabe? De que por mais que eu ainda esteja à deriva, sabe? Me sentindo perdida, não sabendo o próximo passo que eu tenho que dar, é bom enxergar que pelo menos uma coisa eu já consegui, abre aspas, evoluir. Porque eu acredito que ainda falta muito para ser uma pessoa evoluída, mas já ajuda muito, já ajuda pra caramba, sabe? Ter 0,00001% de confiança em mim. Um pequeno passo para a humanidade, mas um grande passo para mim. Talvez seja isso que precisava, né? Talvez a mudança que eu espero em mim e o rumo que eu espero que a minha vida tome, que eu quero que a minha vida tome, dependesse só disso. De eu enxergar que eu, sozinha, sou capaz. Isso é muito bom, isso é muito bom. E essa jornada de autoconhecimento tem sido, tipo, dolorosa, mas fantástica, fantástica. Eu sei que, tipo, hoje, né, eu posso estar falando assim com vocês e amanhã eu ter uma recaída e achar que nada tá bom e começar a chorar e me desesperar e achar que tudo é ruim, que a vida é ruim. Mas eu me sinto fortalecida, sabe? Apesar de haver essa possibilidade de dias e dias, porque todo mundo tem os seus dias de tristeza, né? Eu estou me sentindo mais fortalecida. E eu acho que isso é que importa. Você se sentir mais fortalecido consigo mesmo. Bom, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana. A semana passada foi uma semana bônus, né? Por conta da viagem, que tinha muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas pretendo, sim, postar um vídeo por semana aqui para o canal não ficar desatualizado, né? Nem que seja assim uma conversinha da gente, né, aleatória. E agradecer a todo mundo, né, que tem assistido os vídeos, que tem se inscrito, curtido os vídeos. Dizer que eu acho que eu só não me senti mais sozinha lá em Recife, só não me senti pior lá em Recife porque eu estava gravando. Eu estava pensando, não é... Enquanto eu gravar, enquanto eu buscar coisas pra gravar, pra mostrar no vlog, eu não vou me sentir tão mal. Então eu vou continuar gravando. Por mais que ninguém assista, por mais que não seja tão importante assim na vida de vocês, os vídeos que eu posto aqui, postar os vídeos pra vocês, pra mim tem sido muito importante. Porque tem certas coisas que a gente não consegue falar, né? Tem certas coisas que a gente não consegue expressar 100% para as pessoas que estão ao nosso redor. E querendo ou não, esses vlogs, esses vídeos são uma forma de eu extravasar, de eu conseguir botar para fora tudo que eu sinto, tudo que eu penso e tudo que eu quero. Então, de verdade, vocês foram a melhor companhia nessa viagem. De verdade mesmo, agradeço a todos vocês. E não se esqueçam de deixar a sua curtidinha, de se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito. Dê uma chance aí pros meus conteúdos que eu espero não decepcioná-los. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo final de ano e uma ótima vida para todos nós. Um beijão. Valeu, falou para todos nós.